Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre o livro de Apocalipse e de como o livro de Apocalipse se encaixa na natureza de escritura sagrada, de escritura inspirada, a natureza profética da revelação do livro de Apocalipse. Ela tem as suas próprias características com vistas à preparação, orientação da igreja do corpo de Cristo Jesus neste mundo, nesta terra, com relação à finalidade e o propósito dessa revelação. Ou seja, o livro de Apocalipse é um livro de, de intensa afirmação da verdade revelada, com o objetivo de proporcionar ao cristão fé, esperança e convicção, a certeza da fidelidade de Deus. Porque quando duvidamos da fidelidade de Deus, pode ser que aqui ou acolá sejamos tentados a trilhar os nossos próprios caminhos ou segundo as nossas próprias perspectivas. E o livro de Apocalipse, já naqueles dias, desde aquele tempo, tem o objetivo de estabelecer que Deus está cumprindo exatamente tudo aquilo que ele se comprometeu. Manter o evangelho de Cristo Jesus, manter as igrejas em Cristo Jesus firmadas na convicção de que o que Deus revelou aos santos, aos apóstolos, aos profetas, ele está realizando, ele está confirmando, executando, e a finalidade proposta se manifestará no dia de Cristo Jesus. Então, pegamos aqui a apresentação do livro do Apocalipse com as bem-aventuranças ou com a felicidade, o conhecimento da profecia, da revelação de Deus, proporciona na mente e no coração humano a alegria, a felicidade decorrente da certeza da fidelidade de Deus, o nosso Pai. Deus é fiel, Deus permanece fiel. Por isso o apóstolo Paulo, quando ensina o jovem Timóteo, quando orienta, quando se despede do jovem Timóteo, nos escritos aqui, que tem uma dinâmica, uma intensidade muito grande, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura a qual Timóteo tinha acesso e toda escritura revelada por Deus que foi acrescentada aos escritos que Timóteo tinha acesso. Isso inclui a literatura de Apocalipse, tá? Toda escritura ela é inspirada por Deus, é inspirada com um propósito, inspirada com o propósito de ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras, ou seja, para a vida, para a boa vida, para a vida de serviço útil a Deus. Toda a fé se revela na vida, no viver. A fé teórica é bastante interessante, mas ela, para pouco ou quase nada, vale se não for vivida, se não for colocada em prática. Porque na vida nós enfrentamos os desafios, na vida nós enfrentamos as dificuldades, e na vida nós somos confrontados com as nossas limitações. E quando confrontados com as nossas limitações, aprendemos a depender ainda mais da graça de Deus, do amor de Deus, do favor de Deus, do mover do Espírito de Deus na vida de todos nós. Boas ações ou boas obras. Tiago já fala disso. Você está preocupado com a liturgia, você está preocupado com o aspecto público da religiosidade ou da espiritualidade cristã. Ele fala: a religião pura e sem pecado é socorrer os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Ponto. Tá? Tiago não se ocupa da liturgia da igreja, das orações, dos louvores, da administração do culto, da presidência do culto, quem pode pregar, quem não pode pregar. Ele coloca tudo na vida, na prática. Não, é claro que ele não está negligenciando e nem desprezando a organização da igreja, as reuniões da igreja para a adoração, para o ensino
para o fortalecimento, para a renovação espiritual. Ele está dizendo que a fé se expressa no viver diário. O viver diário do cristão é cuidar de si mesmo e, quando possível, socorrer os necessitados. Ponto. Simples. Não tem mistério, não tem segredo, não precisa entrar na caverna, subir a montanha ou descer o vale. É na vida diária, é na vida comum. A Escritura, a palavra de Deus, é suficiente para ensinar a igreja no caminho da verdade, ou seja, em Cristo Jesus, para repreender o mal, tá? O que você está querendo dizer com isso, com repreender o mal? Você é contra o exorcismo? Não, eu não sou contra nada, eu não sou contra, eu sou muito a favor. O que não parece muito proveitoso é você criar tempo e espaço para os demônios, né? Tal dia, de tal hora é espaço para livre manifestação dessas entidades. Aí não. Aí eu entendo que é evocação, não é exorcismo, não é libertação. O conhecimento da palavra de Deus, a vida em submissão à palavra de Deus, é tão eficiente e eficaz para tudo que se apresenta em termos de ministração, tá? É o que o apóstolo Paulo está dizendo para Tiago. É o apóstolo Paulo que está dizendo para Tiago, não, está dizendo para Timóteo. Porque é o que Cristo Jesus ensinou para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Naquele dia, alguns, de forma arrogante e presunçosa, tentarão, ou talvez dirão, que tem o objetivo de mostrar a índole, a natureza, o caráter do ímpio ou do mal que invadiria a igreja, o corpo de Cristo. Senhor, em teu nome, nós profetizamos. Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios. Senhor, em teu nome, nós realizamos milagres, operamos maravilhas. Tá? Haverá esse grupo aí. E coloca aí quem está em destaque, não é isso? Os que profetizaram, os que profetizam ou dizem profetizar em nome de Jesus, os que insistem em expulsar demônios, os exorcistas em nome de Jesus, e os operadores de sinais ou de maravilhas em nome, os operadores de milagres. É o top. É o sonho de consumo numa sociedade de consumo e numa igreja de consumo, numa igreja que tem a tendência terrível de cultuar a personalidade. O ministro da cura, o ministro do exorcismo, o ministro da libertação, o ministro da profecia. Tá. Esses grupos, esses indivíduos, serão repreendidos por Cristo Jesus e impedidos de ingressar no reino. Olha que aparentemente não é pouca coisa que eles estão fazendo ou realizando no mundo afora. O problema é que o eu, contaminado pelo pecado, ainda que fazendo uso de dons espirituais, impede a livre atuação da graça. A questão não é a eficiência ou eficácia dos dons espirituais. A questão fundamental é o caráter, a natureza e o propósito do oficiante. Então você está dizendo que não deve orar pela cura, que não deve expulsar demônios e que não se deve profetizar. Não é isso que eu estou dizendo. Cada um cuide de si mesmo. Eu estou dizendo que aquele que ensina, eu estou dizendo que aquele que ministra, eu estou dizendo que aquele que recebeu de Deus dons graciosos, a manifestação, a operação de dons graciosos para benefício do corpo de Cristo, não está isento de condenação, não está isento de repreensão, não está isento da corrupção do pecado. Tá? Os dons, as manifestações, as operações, os milagres, os sinais, não são garantia do favor eterno, não são garantias da graça de Deus conduzindo aquelas vidas à salvação. Por isso que o apóstolo Paulo, eis que exibo, eis que manifesto, eis que revelo para vocês o caminho superior e excelente, o dom de Deus manifesto na pessoa de Cristo Jesus. Em relação à pessoa de Cristo Jesus, todos os dons, todas as operações
desaparecem, porque Cristo Jesus é o dom de Deus que nos conduz à vida eterna. O serviço cristão tem uma relação com dons espirituais, sim, só o serviço. A santidade, a santificação, a justificação não tem relação ou vínculo com dons espirituais. Dons espirituais são fundamentais ou fatais, como diz algum, para a vida cristã? Não, não, não são. Não são a finalidade e não são o propósito da vida cristã. Tá bom? Fazem parte do serviço cristão, entra aqui no preparo, capacitação para as boas obras. A palavra de Deus que refere-se a Cristo Jesus, ela vivifica a verdade e ela transmite àquele que ouve, àquele que crê, todos os benefícios, toda a segurança pretendida, prometida e realizada pela fé em Cristo Jesus, incluindo absolutamente tudo que alguns estão preocupados em manifestar através de dons de serviço, tá? A palavra de Deus é o suprimento do cristão. A palavra de Deus, tá bom? Quando voltarmos a falar sobre dons espirituais, aí vamos explanar um pouco mais aí sobre as intensas dúvidas e questionamentos de todos os teólogos aqui, de todos os escritores nessa área, e a incrível dificuldade daqueles que dizem acreditar ou possuir esses dons, ou todos os dons, ou conhecer, ou saber como a coisa são, em transportar esse suposto conhecimento para o livro, para a formulação doutrinária, para a orientação das igrejas, tá? Há uma dificuldade muitíssimo grande, muito grande. Então, se você está vivendo nessa ilusão de que alguém colocou aí que você tem que falar em língua estranha, ou que tem que interpretar, ou isso, aquilo, abandone essa neurose, fuja dessa psicose, isso não é saudável, você pode acabar sendo enganado e iludido, porque os espertalhões, os falsários, estão fazendo uso de material aí muito antigo, muitas mistificações, como diz aí o apóstolo Paulo, estão de volta aí, atuando em inúmeras áreas da igreja. Por quê? O Espírito Santo é soberano. E se a pessoa não quer seguir o caminho proposto pelo Espírito Santo, ele simplesmente recua, tá? O vento sopra conforme ele quer, conforme ele decide. Toda vez que a igreja se volta para a palavra de Deus, ocorre um avivamento, ocorre um despertamento. Toda vez que o cristão decide ler, refletir, meditar, buscar orientação na palavra de Deus, ocorre uma mudança, uma transformação na vida dele. Toda vez que a igreja ou o cristão tenta manipular a palavra de Deus de acordo com a sua vontade ou interesses particulares, ocorre um distanciamento com o caminho da verdade. É isso daí e ponto final. Quais são os limites? Aí cada um siga a sua própria consciência. Nós procuramos expressar a verdade possível conforme registrado na palavra de Deus, e é sobre isso que o apóstolo Paulo está falando sobre a revelação, a manifestação de Cristo Jesus, o apocalipse de Cristo Jesus como juízo, como julgamento de Deus para a humanidade. Ele fala para o jovem Timóteo: eu te encorajo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. É a confissão de fé de todos os campos da igreja, de todas as ramificações da igreja cristã. Jesus Cristo julgará os vivos e os mortos. A revelação de Cristo Jesus, ou retorno, a segunda vinda, ou parúzia, usem o nome que quiser, é o julgamento, é o juízo. É o que o apóstolo Paulo diz. Há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante o seu reino. A manifestação pessoal e o reino. Manifestação pessoal e o reino. E por conta dos americanos que tentam criar aí uma perspectiva muito própria, muito peculiar da compreensão
pregação do evangelho, em algum momento, surgiu o arrebatamento. A Bíblia fala do arrebatamento. Arrebatamento é como que sequestro rápido ou uma retirar bruscamente ou rapidamente. A Bíblia fala do arrebatamento. Então você pode falar que há uma doutrina do arrebatamento. Agora, alguns cristãos usaram o ensinamento escriturístico e o ensino do apóstolo Paulo conforme Pedro chamou a atenção. Algumas pessoas corrompem os ensinos do apóstolo Paulo, já desde o dia dos apóstolos. E Pedro fala que nos ensinos de Paulo tem algumas coisas que são difíceis de entender. Ele não diz que são impossíveis de entender, ele diz que são difíceis de entender, que requer o quê? Requer tempo, requer dedicação, meditação, compreensão de Cristo, sua obra, sua natureza, seu caráter, o seu propósito, que está contido na palavra de Deus. É possível compreender. Quando a Escritura fala da vinda de Cristo, está falando do julgamento de Deus para a humanidade como um todo, da revelação de Cristo Jesus, que o que está em vista é o destino final da humanidade. A igreja não está isenta da responsabilização ou do juízo decorrente dessa vinda. A vinda de Cristo Jesus, como já falou lá o teólogo, quando você fala de profecia, fala das visões do profeta, às vezes você vê vários eventos, ou eventos separados no tempo, como se fosse um único. E, e muitas vezes, o contrário também acontece. Você vê um único evento, por uma questão de lógica, de descrição, você vê um único evento relatado como uma série de eventos, como uma série de acontecimentos. A vinda de Cristo Jesus revela isso, revela as nossas limitações, revela a nossa compreensão. Quando se fala do arrebatamento, alguns erros provavelmente podem decorrer da tentativa de evitar que a igreja passe por um período chamado tribulação ou grande tribulação. Meu Deus do céu. Se você pegar aqui, desde o início da história da igreja, em nenhum momento o Senhor Jesus poupou os seus santos do sofrimento, da perseguição, da morte. Estevão foi uma morte grotesca, uma morte brutal, ele foi apedrejado até a morte. O apóstolo Paulo foi apedrejado, acho que umas 3 vezes, tá? No final, separaram a cabeça do corpo e ele morreu. E ele morreu, uma morte violenta. Pedro, ao que tudo indica, os relatos, assim, mais de uma forma de tradição, ele morreu crucificado. E quando ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que morreu seu Senhor, o Cristo, crucificaram ele de cabeça para baixo. Os historiadores falam que isso não era incomum. Os executores, os soldados romanos, quando e é da natureza humana também. Quando em situações como essa, que eles executavam um grande número de pessoas, isso acontece com a mente humana. A pessoa fica num estado de angústia e perde todo o senso de limite, de coerência. Então eles começavam a brincar, a se divertir com as execuções. Tá? Executavam as pessoas de todos os jeitos e formas possíveis. Tá bom? Isso de fato acontecia. Então Pedro também morreu de uma forma violenta. Na história da igreja está repleta de homens e mulheres que foram perseguidos, que foram torturados, que foram queimados vivos pela sua fé em Cristo Jesus. É uma igreja mimada, né? Uma igreja que se permitiu tomar aí pela vaidade, pela soberba, por perspectivas mundanas, que não quer sofrer, que ensina que o cristão não sofre. Aí, se pararmos para conversar, o que não falta na vida do cristão é sofrimento, inclusive uma angústia pelo sofrimento do mundo, pelo mal que se propaga pelo mundo, pelas dificuldades encontradas para a explanação do Evangelho como verdade revelada por Deus, preparando para a manifestação, para o juízo de Deus
em Cristo Jesus. Dificuldades sempre há. Então, alguns querendo evitar que a igreja, o corpo de Cristo, sofra, confundem o arrebatamento como um livramento da angústia, da perseguição e da tribulação, ou pelo menos da grande tribulação. Considerando os números de Apocalipse, nós falamos sobre os números como absolutos, os supostos, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, né? Os tempos da grande tribulação, a última semana, conforme proferida por Daniel, tem até cálculos exaustivos aí, né, dizendo, garantindo que falta uma semana, um período único, com um tempo da chamada boda do Cordeiro, que ocorreria antes da vinda. Seria uma vinda invisível, seria uma vinda somente para os seus, para levá-los para um momento de glória para a eternidade, tá? Então, as dificuldades decorrem disso, em querer livrar a igreja de algo que não tem nenhuma garantia que ela não sofrerá. Perseguição. Hoje a igreja, ela sofre uma grande contaminação, uma grande contaminação. É o aspecto da apostasia. A apostasia, volta e meia, ela acontece. Então, essa parte da contaminação está se cumprindo, da apostasia está se cumprindo. Em algum momento, os santos, né, aqueles que se voltam para a palavra de Deus, conforme a Bíblia declara, quererão, resistirão à mentira, ao engano, à fraude, à corrupção. Esse será um dos fatores de deflagração da perseguição. Da perseguição. Tá? Porque o espírito da Babilônia se infiltrou em quase todas as instituições, inclusive nas igrejas cristãs, tá bom? E a Babilônia está aí. A Babilônia está aí, a mãe de todos os males, a mãe de todas as perversões. Então, quando você tenta adaptar o que é simbólico, o que é uma figura de linguagem, a um período de tempo específico na história da humanidade, você pode criar algumas discrepâncias, muito embora os estudos sejam muito bonitos, muito elegantes, né? E alguns bastante atrativos. Mas o que a palavra de Deus declara, o que o livro de Apocalipse mostra, revela, o que os profetas revelam, o que o apóstolo Paulo confirma é que Jesus Cristo é o juízo de Deus. A manifestação de Jesus, o Cristo, é o juízo de Deus, que trará resultados, consequências diferentes para indivíduos, grupos, pessoas, povos e nações de uma forma diferente, de uma forma diferente. Então, nós passaremos pelo juízo? Passaremos pelo juízo. Como o juízo ao qual os cristãos serão submetidos, nós vamos ver paulatinamente, mas ele é pontual, ou você está lá ou você não está, tá bom? Isso não é questão de tempo. Mas e o milênio? Não precisa ficar preocupado com o milênio. Eu não me preocupo com o milênio. Nem um pouco com o milênio, tá bom? Meu pensamento diz respeito a Jerusalém celestial, a glória eterna, a vida eterna, ser participante do novo céu e da nova terra, tá? A minha mente está para com a eternidade. O milênio diz respeito ainda ao período que Paulo declara que constitui julgamento de Deus através de Jesus, o Cristo, o juízo de Deus. O milênio caracteriza um período de juízo, e o período de juízo é um período no qual Satanás estará aprisionado, o Espírito Santo atuará na humanidade de uma forma como nunca foi conhecida pela humanidade, talvez só no Éden, o conhecimento, a vida será prolongada, todos os benefícios da atuação do Espírito Santo de uma forma plena, chamada a desejada plenitude do Espírito Santo na humanidade, se revelará
no período do milênio, debaixo do governo, do juízo de Cristo Jesus. O que o milênio nos mostra, o que esse período nos mostra, que Satanás estará preso, os demônios estarão impedidos, o mal não poderá agir, é que ao final desse período, quando o inimigo for solto por um breve tempo, ele ainda será capaz de reunir multidões e marchar contra o nosso Senhor e Cristo. Ou seja, Cristo é aquele que se apresenta como o que bate a porta. Você precisa abrir para que ele entre. A atuação do Espírito Santo não é uma violência, não é uma possessão, não é uma invasão do espírito humano. O elemento disposição mental consciente ou vontade do ser humano é preservado, a decisão é nossa. O fato é que o pecado já está dentro da casa, o pecado está do lado de dentro. Tá? O milênio tem o objetivo de mostrar que a natureza humana é passível de condenação. Como nós nos livramos disso, Marco? Pela fé em Cristo Jesus, aceitando a impossibilidade de nos salvarmos a nós mesmos, que tem muito cristão tentando salvar a si mesmo, tá? Não é possível. A salvação é dom de Deus, que se revela na pessoa bendita de Cristo Jesus. Tudo o que pode ou deve ser feito pela humanidade foi cumprido por Cristo Jesus. Ele é o humano que viveu de forma plena e absoluta em louvor, adoração e submissão a Deus. Nele nós temos a garantia da vida eterna. Pela fé nele, nós temos a confiança desse resgate, da libertação dessa condenação, tá? Da execução da sentença. Não haverá execução da sentença em relação àquele que crê, isentos da condenação. Do julgamento, não. Do sofrimento, também não. Deus Todo-Poderoso